Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, né? Faz companhia pra gente aí, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, né? Para você que chegou aí, viu alguma boa história e curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês uma história que tem a ver com o MEX, né? 2025, Mico Encontro Chico Xavier, né? A gente já tinha acabado de compor o livro do MEX, né? Nós recebemos todas as histórias, né? E fizemos os vídeos e fizemos o livro. Mas agora, né? A gente inesperadamente acabou recebendo mais uma história, né? E vamos colocar, né? Vou fazer o vídeo, colocar no livro, né? E depois colocar o livro né, junto com mais essa história na nossa página no Facebook, né? No Espiritualidade Boas Histórias, na opção arquivo, né? Vai ser o livro revisado, né? Para quem curtiu essa história que eu vou contar aqui, né, vai poder ter essa história no livro também. Bom, a história se chama A Flor e a Música, né? É muito interessante. Começa assim: apesar do arquivo em PDF do livro comemorativo do MEX 2025, Mico Encontro Chico Xavier, São Gotardo, 4 e 5 de outubro de 2025, já está concluído e disponível na página do Espiritualidade Boas Histórias no Facebook, recebemos a agradável visita em sonho, né, dos espíritos de Edmar, Edinamar, Aparecida, Paola e Cleusa Couto, que nos solicitaram que produzíssemos um vídeo tendo como base uma boa história elaborada pelo grupo delas, né? Essa turma apareceu pra gente, aí não teve jeito de recusar, né? Mas muito simpáticas, né? Diz que elas criaram essa boa história e a gente achou muito bonita a história, né? Agradecemos do fundo do coração nossas irmãs de Jesus pela luminosa colaboração que enriquece sobremaneira esse trabalho, né? Araxá, né? 15 de setembro de 2025. Né? Essa história é o seguinte: a gente, os personagens, né? A gente achou por bem trocar o nome, né? Porque pode ser que as pessoas de verdade, né? Vai que elas ficam bravas com a gente, né? Por usar o nome delas. Então, se qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Bom, então a história começa assim. Flor tem 7 anos. Ela é filha da Julieta e do Paulo, né? Julieta é psiquiatra na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Carmo do Araguari. Paulo é músico. A família estava reunida em volta da mesa para fazer o culto do Evangelho no lar, né? Paulo abriu o livro sagrado e leu uma passagem escrita pelo apóstolo Lucas sobre a infância de Jesus, que está no capítulo 2, versículos 42 e 49. Como sempre, Flor prestou toda a atenção deste mundo na leitura, pois ela nunca deixava de questionar os pais sobre os ensinamentos evangélicos, já que não foi uma única vez que suas perguntas deram um nó na cabeça deles, obrigando-os a pedirem socorro, né? É aquela coisa, né? Se não houvesse perguntas embaraçosas é porque Flor não estava presente na hora do culto. E o culto, assim, teria apenas metade da graça, não é verdade? Bom, então a passagem é a seguinte, de Lucas, né? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, né? Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa, como era hábito. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que estivessem com amigos ou entre os outros viajantes, mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo. 3 dias depois, encontraram-no. Achava-se no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo-os perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando o viram ali sentado. Filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura.
Aí Jesus vira e fala com os pais, né? Mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhes. Não vos calcularam que estaria aqui no templo, na casa de meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos? Bom, comentando o lido no Evangelho, né? Julieta tentou fazer Flor compreender que Jesus sabia a missão para a qual estava destinado desde menino, né? Quando então Flor perguntou para Julieta: qual a minha missão, mãe? Olha que pergunta danada, né? Julieta sorriu. A mesma que a minha e a que do seu pai, minha Flor. Ser feliz. Aí a Flor faz a seguinte reflexão. Sei que o pássaro é feliz quando voa e o peixe quando nada, né? Eu não tenho asas e nem nadadeiras, mas posso vir a ser uma dentista, uma advogada. Flor levou a mãozinha à cabeça e mexeu nos cabelos. Quem foi que disse para Jesus o que ele tinha que fazer para ser feliz, mãe? A Julieta coçou a cabeça. Bom, Deus, eu acho. Um anjo, talvez. Mas diz o Evangelho que não foi nem Maria, mãe de Jesus, nem José, o pai dele, né? Porque na passagem de Lucas, né, Maria e José ficaram sem entender o que Jesus falou para eles, né? Quando Jesus fala que eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai, eles olharam para ele e não entenderam, né? É porque Jesus, já naquela idade, aos 12 anos, ele já tinha a perfeita noção de qual era a missão dele aqui na Terra, né? Aí a Julieta falou para a Flor, não se preocupe, né? Você irá descobrir o que gosta mais de fazer fazendo as coisas, experimentando os sabores e os aromas, convivendo com as pessoas. É assim que a vida funciona. E quando der por si, estará fazendo o que te faz feliz. Naquela noite, Flor sonhou com um menino de olhar perdido da mesma idade que ela, né? No sonho, eles brincavam até cansar, quando então pararam para ganhar forças para poderem depois brincar mais. Enquanto estavam estirados no chão, um ao lado do outro, descansando, Flor começou a encher o amiguinho de perguntas. O que você vai fazer quando crescer? Eu vou ser carpinteiro, como meu pai, né? Talvez seja mais feliz se for outra coisa. E que coisa seria essa? Bom, meu pai canta e minha mãe cuida da cabeça das pessoas. Poderia fazer uma coisa ou outra. Eu gosto mais das coisas do coração do que da cabeça. Se fosse para escolher, preferiria aprender a cantar que nem o seu pai. Assim alegraria o coração das pessoas. A partir de então, o menino do sonho começou a aparecer toda a noite nos sonhos de Flor. Até que num sonho desses, ela perguntou ao menino como ele se chamava. Meu nome é Jesus. Flor tomou um susto. Eu sei o que você vai ser, Jesus. Verdade? Você será o professor das coisas do coração. Uai, mas como é que eu iria ensinar se nada sei? Minha mãe me diz que a gente aprende vivendo, né? Talvez você possa me ajudar, Flor. Aí ela focou a sua cabeça, pensou um pouquinho, eu vou perguntar aos meus pais como eu posso ajudá-lo. Paulo, né, desenvolveu a notável capacidade de transcender toda vez que toca o violão e canta, pois tamanha é sua entrega emocional que seu espírito e os espíritos daqueles que o ouvem costumam abandonar momentaneamente os corpos físicos e mergulharem na espiritualidade. E quando retorna à realidade material, costumam estar cheios de indescritível alegria, advinda da experiência da liberdade momentânea do Espírito Eterno. Pois é, Paulo e Julieta assistiram ao filme Pecadores, do diretor americano Ryan Coogler, cujo tema principal é a discriminação racial que sofrem os negros americanos. A história contada no filme se passa em 1932, tendo um personagem, o Sammy, filho de um pastor, que canta e toca divinamente, a ponto de colocar em êxtase tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados presentes em suas audições. Sammy trazia de dia para o culto evangélico os espíritos bons, e à noite, para as baladas, os espíritos que de bom não tinham nada, né? Terminado o filme, Julieta correu para a cozinha e arrumou a mesa para o lanche. Era domingo, e ela refletia sobre a semana de trabalho difícil que tivera, enquanto colocava os pratos sobre a mesa. Paulo levou a pizza ao forno enquanto ouvia a companheira.
Você acredita, querido, que estou sendo trocada pela inteligência artificial? Como assim, Julieta? Olha, em vez das pessoas com problemas mentais procurarem um psicanalista, né, estão recorrendo ao chat GPT. O chat é impessoal, ou seja, é como se você dialogasse com seu reflexo no espelho, está disponível 24 horas por dia e não cobra nada para te ouvir. Porém, ele não tem a capacidade de investigar a origem dos seus problemas e assim te ajudar a resolvê-los. O máximo que ele te proporciona é um desabafo, o que não é ruim, porém é pouco. O ChatGPT é uma inteligência artificial, né? Sabe, vivemos em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Há muito medo, pois mentirosos e golpistas é que não faltam. As relações estão ficando cada vez mais precárias. Ninguém quer se comprometer com ninguém, pois ninguém quer saber de ter gastos e responsabilidade com o outro. Estamos no ápice do cada um por si, Deus por todos. Todo mundo quer likes, mas quando se fala em problema alheio, a correria é geral. O problema é do outro, nunca meu. Não tenho nada com isso. Meu compromisso é com meu umbigo e que o resto não é da minha conta, né? Então, realmente, a gente está vivendo uma sociedade, né, cada dia mais egoísta, né? Que as pessoas têm muito medo, né, de se envolverem, né, porque vai dar trabalho, né? Então, a Julieta, né, ela está vivendo isso dentro do consultório dela, né? Ela vê as pessoas falando dessa forma, temerosas, né, que ficam por criarem laços com outras pessoas, né? E agora me vem a inteligência artificial, né? Vem o ChatGPT fazer companhia para a gente. Já que a gente não quer a companhia do outro de carne e osso, o jeito é a gente ficar com a companhia da inteligência. Bom, ela continua, né? No mundo virtual, todos são perfeitos, tudo é bonito e não há problemas existenciais. Porém, em algum momento, teremos que viver o mundo real, né? E aí é quando aparece a solidão e o vazio, resultados da quebra dos frágeis laços virtuais, pois não dá para contar com um amigo virtual nos momentos de sofrimento real, né? E se você tiver bom senso, vai deixar a solidão e o vazio te pegar pela mão e te carregar até um consultório de um terapeuta entendido em saúde mental. Um real, né? De carne e osso, terapeuta real. Bom, vendo que Julieta estava mais aliviada com o desabafo, Paulo fez um comentário sobre o filme. Disse sobre sua semelhança com o Sammy, né, que era o cara que tocava divinamente a ponto de envolver os espíritos encarnados e desencarnados, né? Depois da pizza, após lavar os pratos e copos sujos, né, o Paulo pegou o violão, fechou os olhos e colocou o coração na canção que cantou para a Julieta e para a Flor, né? No entanto, antes de começar a cantar, Paulo notou que Flor estava alheia à realidade, com o nariz enfiado na tela do celular. Julieta olhou para o marido com aquela cara de eu não disse. Até a nossa filha, com quem temos tanto trabalho para mantê-la com os pés no chão, trocou a gente pelo virtual. A mãe de Flor, então, deu um beijo no rosto da filha, quebrando o transe entre Flor e o celular. Preste atenção na música que seu pai vai tocar, Flor, pois é uma música de fundo evangélico. Deus fala através dela, já que a letra carrega uma mensagem que enriquecerá o seu espírito e a melodia vai acalmar seu coração agitado, fazendo você sentir o prazer proporcionado pela paz. Sentindo que Paulo ficaria triste se ela não largasse o aparelho, Flor deixou o celular e ligou as antenas do pai. Se tem o mesmo dom que o Sammy, né, o Paulo falando, sei que posso atrair a companhia dos bons espíritos com minha música e quero que eles venham até aqui e encham de luz a nossa casa e tragam tranquilidade para o seu coração, querida. Está falando com a Julieta, né? Ela está meio angustiada. Paulo cantou com tanta paixão que fez Julieta e Flor se emocionarem. Mas ele fez mais do que isso. Quando o êxtase em que a família feliz estava mergulhada acabou, Paulo viu que havia um menino sentado à mesa além dele, Julieta e Flor. Quem é você? De onde apareceu? Flor soltou uma gostosa gargalhada. Pai, ele é Jesus. Jesus? Eu disse a ele que a gente o ajudaria a saber o que ele tem de fazer para ser feliz. Lucimar Barbosa está
neste momento, às voltas com os preparativos para o 21º Microencontro Chico Xavier, em São Gotardo, Minas Gerais, que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2015. Faz 21 anos que ela e a turma no MEX correm atrás. Trabalho, né, para organizar o encontro é o que não falta. Hoje é dia 15 de setembro, ou seja, daqui a 20 dias o MEX 21 vai acontecer. E tudo tem que estar pronto para receber os amigos. Enquanto o Lucimar trabalha para que o MEX aconteça, Júlia e Paulo quebravam a cabeça buscando uma solução para o problema do Jesus de 7 anos de idade. Como fazer para que ele se lembre da missão que lhe foi confiada pelo Pai Celestial? Não é assim que acontece? Antes de encarnarmos, não é feito um plano para cumprirmos baseado na satisfação de nossas necessidades espirituais? Plano que vai se revelando à medida que caminhamos pela estrada da vida? Bom, chega então pelo celular de Paulo o convite para ele tocar o MEX. Paulo sorri, olha para Julieta, depois para a Flor e, por último, para o menino Jesus. Eu creio que eu sei um jeito de ajudá-lo, meu amiguinho. Paulo, então, leva a família até o sítio de Lucimar, onde o MEX 2025 vai acontecer. Lucimar fica toda feliz com a visita, mas curiosa quanto ao menino. Quem é ele, Paulo? Bom, eu e Julieta assistimos a um filme em que um músico consegue atrair com sua música espíritos encarnados e desencarnados. E eu meio que me senti parecido com um tal músico. E depois de cantar uma canção com todo o meu coração, o menino apareceu. Ele disse ter 7 anos, que nem a Flor, e se chamar Jesus, e que não faz ideia de seu destino. Jesus conheceu Flor nos sonhos dela, e ela se prontificou a ajudá-la a se conhecer. Né? Estou certo de que é por isso que ele aproveitou o portal aberto pela música, em que de um lado está o tempo que ele vive, né? E do outro o nosso tempo. E aqui está ele, né? Jesus arregalou os olhinhos para Lucimar. É você quem vai me dizer o que devo fazer para ser feliz? Que aperto, Lucimar. Lucimar pensou. Bom, vamos fazer o seguinte, né? O MEX está chegando e eu preciso de toda a ajuda possível para acabar de organizá-lo. Empolgado, Jesus não desgrudou mais de Lucimar. Onde havia trabalho a fazer, lá estavam ele e ela. Durante o encontro, eles dois estavam em todos os lugares ao mesmo tempo, atendendo todas as necessidades de todos os participantes, procurando amá-los ao extremo, pois amar é cuidar, dar atenção, ouvir, consolar, animar, ajudar no que for possível, se interessar pelos problemas do outro, chorar junto, rir junto, partilhar o chão, perdoar quantas vezes forem necessárias, tolerar, ser prestativo, ter compaixão. No término do encontro, foi feito um grande círculo no gramado do sítio de Lucimar, cujos elos eram as pessoas de mãos dadas que participavam do MEX. Jesus estava tão alegre, tão cheio de amor em seu coração, que lágrimas verteram de seus olhos. Paulo então pegou o violão e cantou uma música que, de tão sublime, fez aparecer o portal pelo qual Jesus passou de volta para o tempo dele. Durante 5 anos, Jesus voltou a aparecer no MEX. E quando ele fez 12 anos, como ele não apareceu, Flor entristeceu pela falta dele. Vendo a tristeza da filha, Paulo tocou uma música cheia de espírito, fazendo um portal surgir, por onde Flor atravessou junto com a mãe. Do outro lado do portal, elas viram que Jesus, agora com 12 anos, sentado entre os especialistas da lei no Templo de Jerusalém, e todos se admiravam da sabedoria do divino amigo. Né? Julieta então pegou a mão de Flor e disse à filhinha, melhor irmos embora, né? Pois Jesus está evidentemente ocupado e temos muito o que fazer, já que pelo visto Jesus descobriu o que ele tem de fazer para ser feliz, faltando agora você, minha filha, experienciar a vida até se descobrir também naquilo que de melhor aprenderá a fazer, copiando assim o divino amigo. Passando pelo portal, antes de caminhar para o futuro, Flor deu alguns passos no sentido do passado, reencontrando Jesus aos 7 anos, conversando com sua mãe, Maria. Ela cuidava das dores de José enquanto orava. Mãe, vejo que toda vez que algo a aflige ou aflige alguém que deseja socorrer, a primeira coisa que faz é conversar com Deus. Maria encarou o filho com um olhar cheio de ternura. Algumas coisas damos conta de fazer e é nossa obrigação diante da vida fazê-las em nosso benefício e benefício do nosso semelhante, mas só Deus tudo pode. Então me ensine a orar, mãe.
para que eu possa dizer a Deus quando eu não der conta e precisar da ajuda dele. O menino orava, pedindo esclarecimento ao pai, pois se sentia um tanto quanto deslocado em relação aos outros meninos entre os seus, né? Em relação aos outros meninos e entre os seus, né? Pois os outros desejam o melhor para si mesmo, enquanto Jesus desejava que o mundo fosse uma grande e amorosa família, onde todos tivessem o melhor. Foi então que Jesus ouviu a voz de Paulo cantando ao longe, parando como que atingido por um raio, e a voz foi aumentando até que viu Flor aparecer diante dos seus olhos. Olha, você é Deus? Ou um anjo, como um anjo que apareceu para minha mãe? Estou sonhando acordado? Não está sonhando. Não sou Deus, nem um anjo, mas sou uma flor. E é você que responde às súplicas da minha mãe quando ela ora? Não. Não tive o prazer de falar com a sua mãe. Porém, desconfio que não estou aqui diante de você à toa e que provavelmente aparecerei quando você precisar de mim. Flor sorriu um lindo sorriso. Pelo visto, tudo nesta vida tem um motivo de ser. Aí Jesus virou para ela e falou assim: e como farei para achar você, Flor, caso desapareça do mesmo jeito que apareceu? Ela responde: vai me encontrar do mesmo jeito que fiz para encontrar você, Jesus. É só você prestar atenção na música quando ouvi-la. Que boa história, né? Que história linda, né? A história da Flor, né? Da Julieta e do Paulo, né? E o Paulo tocava tão bonito o violão dele e cantava com tanto coração que ele transcendia, ele fazia com que a percepção, né, das pessoas, dele e das pessoas que ouviam, né, a percepção passasse ao plano espiritual, né, as pessoas passavam a viver o plano espiritual e encheu o coração daquela alegria, né, que o Espírito Eterno sente por saber que ele é eterno, né, por saber que aqui é só uma passagem, um momento para que o Espírito possa adquirir as virtudes através da experiência da vida. Não é verdade? E a história, né, fala de internet, a inteligência artificial, a gente viver no mundo virtual, fala da música, fala da Flor, né, a mãe dela puxando a orelha dela: presta atenção no seu pai que ele está cantando, né? Ele está cantando, ele está orando, ele está lendo o Evangelho, né? Que coisas importantes para o espírito, né? Então o que custa deixar o celular um pouquinho, né? E aí a Flor aprende, né, através dessa experiência musical, que a importância, né, da transcendência, né, estimulada pelas palavras de fé, pelas músicas evangélicas, né, pelos cultos, pelo aprendizado. Então eu achei lindo, né? É uma história muito linda. Bom, fica aqui nosso agradecimento para os bons espíritos que nos transmitiram essa história, né? Vamos agregá-la ao livro do Max, né? Eu acho que você que vai baixar, né, o arquivo PDF na página Espiritualidade e Boas Histórias, tá? Na opção arquivo, você já vai pegar essa história adicionada ao livro, né? Daqui a pouquinho vamos subir a história para lá, que eu acho que vale a pena demais, né? A gente tem mais esse trabalhinho. Bom, fica com Deus e até a próxima.